E aí, gente, mais um vídeo aqui no canal hoje. Quase esqueci do óculos. Eu vou falar sobre uma coisa, um assunto que eu já falei aqui no canal, mas eu não falei. Eu sinto que eu não falei direito e eu também não tinha testado muito, mas hoje eu vou falar sobre o assunto que se chama tédio. Tédio, exatamente, o tédio, cara. O que o tédio tem a ver com a evolução na nossa vida, né? Você deve estar se perguntando. O tédio, cara. Vamos explicar primeiramente o que é o tédio. O tédio, ele é basicamente um estado onde a gente quer tá fazendo alguma coisa, onde o nosso cérebro ele quer estímulo. Ou seja, você tá fazendo nada. O seu cérebro vai lá e fala, nós temos que ter vontade de fazer alguma coisa. E o cérebro vai lá e manda a vontade se tiver. Tô sem fazer nada. E você vê esse celular, o cérebro já recebe o estímulo e ele faz com que você queira usar o celular, entendeu? Então assim funciona o tédio. Você tá com vontade de fazer alguma coisa, vamos dizer assim. É quando você tá fazendo... É quando ou você não tá fazendo nada, ou aquela atividade que você tá fazendo não tá dando tanto estímulo. Por exemplo, você tá, sei lá, estudando. Aí você fala, pô, não tô gostando de estudar. Aí você vê o seu celular lá e fala, pô, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. A atividade que você estava fazendo, que é estudar, era entediante para o seu cérebro e, ou seja, o seu cérebro ele queria algo com mais estímulo, que é mexer no celular. Você entende o que é o tédio? Então o cérebro ele quer fugir do tédio porque ele é desconfortável, né? O cérebro ele sente que ele não está fazendo nada, ele quer estímulo, né? O cérebro às vezes a gente sente até que a gente está improdutivo, entediado, que a gente tem que fazer alguma coisa. E tem aquela sensação de desconforto, né? Às vezes você não consegue ficar tanto tempo entediado assim. Então, vocês entenderam o que é tédio? Né? Agora vamos lá. E não para por aí, né? Não é só essa superfície aí. O tédio ele é desconfortável para o cérebro. Existem pontos positivos sim no tédio que eu vou falar aqui. Eu vou falar a minha experiência com o tédio também, né? Que, né, quando eu estava em detox, no último detox, né, antes de eu ter apendicite, eu usava muito tédio e eu vou falar que ele fez uma boa diferença na minha vida. Mas vamos por partes. Começando, como que o tédio pode ser útil, na verdade? Parece estranho, né? Porque como fazer nada, né? Nesse caso, fazer nada, né? Claro que existem atividades que são estimulantes, que quer dizer, que tem baixo estímulo, né? Que são entediantes, né? Então, às vezes, até os hábitos bons são entediantes. Mas o que eu quero falar aqui é o tédio. Tédio, não fazer nada. Como que o tédio pode ser bom? Primeiramente, você pode querer fazer uma tarefa chata ao invés de ficar no tédio. Por exemplo, você tá no tédio ali, está fazendo nada, seu cérebro quer fazer alguma coisa. Então, às vezes, até melhor você fazer, sei lá, exercício do que fazer, do que ficar no tédio. Concorda comigo? Então, existe esse efeito que acontece quando você está entediado, né? E isso ajuda na melhoria pessoal, é claro, porque se você está entediado, você quer fazer alguma coisa, né? Claro que você vai sentir vontade de fazer os hábitos ruins, mas pense comigo. Você está entediado, o seu cérebro quer passar de um estado entediado para fazer alguma coisa no mínimo estimulante. Então, até estudar vai ser mais legal do que ficar no tédio. Claro, eu vou falar mais para frente que o tédio pode ser prejudicial dependendo da forma que você usar ele, né? Da forma que ele aparecer na sua vida. Mas, nessa questão, você pode preferir fazer essa tarefa chata ao invés de ficar no tédio. Porque, bom, o nosso cérebro ele quer estímulo a todo momento, mesmo que se o estímulo seja baixo, né? Então, às vezes você tá entediado, você vai lá falar, se eu fazer exercício? Aí você vai lá e faz. Você fala, pô, da hora, né? Fiz exercício aqui porque eu fiquei entediado. Ok? Então, o tédio pode ser útil nesse ponto. Segundo ponto, o tédio ele faz você pensar. Então, às vezes você tá entediado, você tá fazendo nada, e do nada vem alguns pensamentos na sua cabeça, você começa a pensar sobre alguma coisa e tal. Isso é muito bom para processar sentimentos, tá? Eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, mas processar sentimentos, ok?
faz você pensar às vezes em novas ideias, faz às vezes você parar pra pensar na sua rotina, pô, o que eu posso melhorar na minha rotina? Eu posso adicionar isso, eu posso fazer isso, e você começa a ver essas coisas e pensar mais frequentemente sobre a sua vida. Por quê? Quando a gente tá com todos esses hábitos ruins, e a gente tá nesses vícios e tal, muitas vezes a gente não para pra pensar. Às vezes a gente, tá todo momento, indo, deixando a vida levar, fazendo esses hábitos ruins. Aí depois a gente vai ter que ir pro trabalho, pra escola. A gente não para nenhum momento pra pensar na nossa vida. E isso é muito importante, a gente tem que pensar. Porque, cara, a gente tem um cérebro, a gente pode pensar. Então você tem que pensar, você tem que tirar um momento pra você pensar. E o tédio é esse melhor momento pra você pensar. Porque no mundo moderno hoje que a gente vive, a gente não foi feito pra pensar, a gente foi feito pra viver no automático, né? A gente acorda, a gente vai pro trabalho, a gente vai pra escola, seja o que for, a gente volta, a gente vai jogando, vendo vídeo, vendo shorts, o que for, comendo besteira. E no final do dia, a mesma coisa, o mesmo ciclo se repete, a gente dorme, a gente acorda, a mesma coisa. E fica isso eternamente, né? Você querendo compensar esse tempo que você tá no trabalho, que você tá na escola, fazendo um hábito, porque na sua visão você tá se cansando, mas na verdade esses hábitos eles estão te cansando mais ainda, eles estão sugando mais energia de você. Quando você para um pouco para respirar, para pensar sem fazer nada, isso é muito importante. Você vai pensar em coisas, você vai pensar em ideias, você vai pensar em como você pode melhorar a sua rotina, como deixar a sua rotina menos cansativa. Arthur, eu vou fazer isso uma vez e vai funcionar? Provavelmente não. Você tem que começar a fazer isso. Arrumar um tempinho do seu dia, nem que seja, sei lá, todo um domingo. Não importa, tem que arrumar um tempinho para você poder pensar. Porque pensar é muito importante. Entendeu? E quando a gente está entediado, a gente está muito mais propício a pensar. Quando o estímulo está mais baixo, acontece isso, a gente fica menos focado exatamente no momento presente e a gente começa a pensar mais. Entendeu? E meio que o efeito contrário acontece, né? Quando a gente faz muitas atividades de estímulo alto, o que acontece? Às vezes em momentos que a gente precisa focar, às vezes numa conversa, os nossos pensamentos começam a borbulhar do nada e isso não é bom, né? Você tem que estar presente naquele momento. Então, é muito importante tirar um tempo para pensar, tirar um tempo para você pensar na sua rotina, para você processar o que você está sentindo naquele momento. Isso é muito importante. E o tédio faz isso muito bem. Agora vamos falar um pouco sobre a minha experiência com o tédio, né? Atualmente, né, eu venho tentando reimplementar o tédio na minha vida porque eu acho que ele fez uma boa diferença. Mas vamos lá, vamos voltar para a época antes de eu ter apendicite, né? Para quem não sabe, né, para quem não acompanha o canal, eu acabei tendo apendicite, né? Faz 2 meses, mais ou menos, faz bastante tempo até, né? Não bastante, mas né, parece que foi há menos tempo atrás, né? Passou bem rápido. Mas antes de eu ter apendicite, né, eu tava no detox de dopamina. E nessa época eu usei bastante o tédio. O que eu fiz, né? Antes disso, em 2025 ainda, lá pra novembro mais ou menos, eu tentei fazer o detox de dopamina. Só que o que eu fiz? Eu enchi a minha rotina. A todo momento eu queria fazer alguma coisa. E não deu certo, porque eu não estava acostumado com a rotina cheia, essas coisas. E eu não estava simplesmente acostumado e eu acabei caindo. Eu acabei tendo uma recaída muito forte, realmente muito forte. E o que aconteceu? Eu fiquei por bastante tempo, né? Eu fiquei dezembro inteiro, basicamente, sem uma evolução perceptível. Teve alguns dias, né, que eu nem gravei vídeo aqui pro canal, porque eu tava procrastinando muito. Então, no dia 31 de dezembro eu falei, pô, eu vou entrar no detox de dopamina. E no dia 31 de dezembro eu entrei no detox de dopamina. Não no dia 1, né, mas sim no dia 31 eu entrei. E se permaneceu assim, eu estava indo muito bem, porque eu estava fazendo uma rotina massa, uma rotina pesada, uma rotina produtiva. Não.
A minha rotina era o básico, rotina matinal, um treino ali, também eu às vezes eu parava pra ler um pouco de dicionário, aprender alguma coisa, mas no geral, se a gente for ver, a minha rotina não tava, nossa, eu vou produzir um monte, eu vou fazer um monte de coisa, não. Tanto é que os vídeos aqui do canal, ele nem tinha edição, ele nem tinha essas coisas, mas eu tava muito bem, eu não estava sobrecarregado e eu estava me sentindo muito melhor. Eu comecei a sentir uma felicidade, comecei a sentir a minha vida progredindo aos poucos, mas estava indo, né? Eu acredito que se eu continuasse, né, se não tivesse negócio da apendicite, que acabou quebrando minha rotina e tal, né? Eu acho que eu estaria hoje muito bem, talvez ainda no detox, eu espero, né? Claro, não dá pra prever, mas eu acredito que sim, do jeito que estava indo, eu ia continuar no detox, tá muito da hora. Então, o que aconteceu, cara? O meu dia inteiro, basicamente, era ficar no Tédio. Então, eu acordava, eu dava uma olhada no meu canal, dava uma olhada pra ver se alguém me mandou mensagem, pronto. Não ficava no celular mais que isso. Que é algo bem difícil, inclusive, né? Então, eu dava essa checada, pum, meditava, fazia o meu treino, tomava o café da manhã, gravava o vídeo, acabou. E depois de noite, né, eu fazia a rotina noturna e tal. Mas no geral, meu dia era basicamente isso, né? Eu tava de férias, claro, da escola. Mas basicamente minha rotina era isso. E aí o que aconteceu? Passou o tempo, né? Eu fui fazendo esse tédio aí basicamente o dia inteiro, né? Dava uma pausa ali, pegava o celular um tiquinho. Às vezes eu ia fazer um exercício, falava com meus amigos e tal. Mas beleza, no geral era isso. E o que aconteceu? Eu comecei a se sentir mais feliz, eu comecei a fazer caminhadas e tava tudo muito da hora. Eu tava pensando mais e foi realmente uma experiência muito boa. E é por isso que hoje eu falo que eu estou tentando replicar isso, né? Não exatamente o tédio o dia inteiro, né? Mas ter esses momentos de ficar entediado, porque é realmente muito bom. Isso é bom pra nossa dopamina. Porque querendo ou não, às vezes você tá fazendo detox de dopamina, mas você tá burlando algumas coisas, você tá ouvindo música demais, você tá mexendo no celular, no computador sem propósito nenhum. Mas quando você fica 100% entediado, sem essas distrações, realmente a sua dopamina melhora muito. E o meu nível de felicidade melhorou muito nessa época, né? Então essa foi a minha experiência com o tédio, cara. Então é muito interessante a gente perceber que realmente acontece, né, essas coisas, acontecem esses efeitos. Não é algo que realmente fica só na teoria. Não, realmente pratiquei e realmente eu acho que foi bom. Quer dizer que vai ser a mesma coisa pra você? Não, talvez você faça alguma coisa diferente. Talvez, né, não funcione pra você, não sei. Mas eu acredito que sim, provavelmente vai funcionar, porque, né, claro que depende muito do tempo que você ficar, né, com esse hábito, mas se você ficar um tempinho bom, eu acho que sim, o tédio pode ser algo muito bom, algo que vai te ajudar a mudar a sua vida, né? Não é que o tédio vai mudar a sua vida, mas com certeza pode te ajudar a mudar a sua vida e é algo que vai te ajudar na sua evolução, beleza? Mas vamos lá, cuidado, calma. Tem um lado ruim no tédio, é claro. Qual que é o lado ruim do tédio? O lado ruim do tédio é quando você não faz de propósito. Então, um exemplo, né, que eu posso usar da minha rotina era quando eu jogava demais, né, principalmente nessa época. Na verdade, essa época não, né, que eu falo depois do que eu tentei o primeiro detox. Mas antes disso, tinha momentos que eu jogava, cara, e eu nem tava com vontade de jogar realmente. Eu jogava por hábito, né? Às vezes eu entrava no jogo, eu sentia vontade de jogar, entrava no jogo e, tipo, passava, sei lá, 10 segundos. Tô nem brincando, 10 segundos e a vontade de ir embora. Por exemplo, o Geometry Dash, né? Que é um jogo que eu jogava muito, né? E ainda hoje em dia eu tô lutando pra tentar parar de jogar. Eu simplesmente entrava no jogo e antes mesmo de entrar numa fase, eu saía do jogo, porque eu sentia vontade. Às vezes eu entrava, jogava uma tentativa e a vontade passava. Por que isso acontece? Porque a minha dopamina estava extremamente desregulada.
o que acontecia, né? Eu ficava entediado jogando. Eu queria jogar algo, mas eu ficava entediado sempre que eu entrava no jogo. Esse tédio você tem que evitar. Por quê? Porque ele é o tédio não proposital, o tédio que você não quer. Você não quer entrar num jogo e ficar entediado com 10 segundos. Não faz sentido, não pensa nem em jogar. Quando é esse tédio, você pode sentir até efeito, você ficar meio triste, meio com raiva, porque não é aquilo que você quer, entendeu? Então, quando o tédio ele não é proposital, muitas vezes ele pode ser prejudicial. Outro exemplo que eu tenho de tédio que acabou me fazendo cair do detox foi o tédio quando eu ficava no hospital, gente. Eu tive que ficar 7 dias no hospital depois do apendicite. E nesse tempo, eu tive que ficar basicamente o dia inteiro na cama. Eu tive que ficar 22 horas na cama. E não era um tédio que eu queria. Eu queria poder levantar, fazer exercício, fazer isso e aquilo. Só que não tinha como. Eu tinha que recuperar. Eu tinha que ficar 22 horas, basicamente, por dia na cama, né? Às vezes eu tinha que levantar, tomar banho, essas coisas. Mas tava realmente muito difícil. E o grande problema é que era um tédio que eu não queria. É um tédio que eu não queria. Eu queria controlar o meu tédio. Eu não queria ser controlado pelo tédio, porque basicamente era isso que estava acontecendo. Eu estava sendo controlado pelo tédio, não tinha o que fazer. Então eu acabei voltando a jogar nesse tempo. Este é um ótimo exemplo de como o tédio pode ser ruim em certos casos. Pode fazer você voltar aos hábitos ruins. Certo? O tédio, ele pode fazer você voltar aos hábitos ruins. Se você não souber lidar com eles, se você não souber a hora de simplesmente parar o tédio, ir lá e fazer as coisas, a hora de você simplesmente ficar entediado de propósito. Se você não souber essas coisas, o tédio pode ser prejudicial. Então, cara, use o tédio ao seu favor. Mas beleza, como usar o tédio, então? Para finalizar aqui, você não precisa exatamente colocar na sua rotina uma hora de tédio, né? Você pode arrumar qualquer momento para uma hora de tédio. Por quê? Porque o tédio... É meio difícil fazer o tédio virar um hábito, né? Porque é você literalmente não fazer nada, né? Então, tem um tempinho ali, vou ficar no tédio, não vou fazer nada. E aí você começa a pensar, você começa a regular sua dopamina. Arthur, tudo isso vai funcionar em um dia? Como eu disse, não. Sempre as coisas são a longo prazo, gente. Então o tédio, ele vai demorar um pouco para funcionar. Talvez demore uns 7 dias para você realmente começar a ver efeito. Talvez demore mais, 2 semanas. Eu estou falando da minha experiência, claro. E, claro, eu ficava muito tempo no tédio, né? Tipo, era, sei lá, mais de 4 horas por dia no tédio. É muita coisa. Mas comece a usar o tédio na sua vida, cara. Use ele. Não tem muito que explicar sobre o tédio. Só deixa seus pensamentos vir. Deixa você regular o que você está sentindo. Você perceber o que você está sentindo de verdade. Isso é muito importante. E o tédio faz isso muito bem. Eu acho que o tédio é uma das principais armas na modernidade, né? Que basicamente o objetivo é estar fazendo qualquer coisa a todo momento. E o tédio é justamente o contrário. Você para, pensa, você recua um pouco. Porque nem sempre recuar é fugir. Às vezes recuar é para você reelaborar sua estratégia. Eu tô fazendo um hábito ruim, eu tô viciado. Aí você vai lá, para um pouquinho. Tem um momento ali, às vezes um mês, talvez menos, né? Dependendo do quanto você conseguir. Mas para ali um momento para você repensar. Eu tô fazendo certo da minha vida? Eu tô realmente usando o máximo de potencial que eu tenho? Você não foge da batalha, você não está fugindo. Você está repensando a sua estratégia, repensando a sua rotina. Isso é muito importante. Por isso que eu digo, o tédio é fundamental hoje em dia. Quer dizer que a pessoa tem que usar o tédio para ser bem-sucedida? Não. Mas eu acho que ajuda muito no processo. Então esse foi o vídeo. Espero que tenha te ajudado. Espero que você tenha entendido mais sobre o tédio. E que ele não é aquele vilão que às vezes a gente pensa que é. O tédio, na verdade, pode ser muito bom. Então esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo.